Marcos, no capítulo 4, a respeito da parábola do semeador. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 20, a respeito dessa parábola do Senhor Jesus Cristo. E diz assim: E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele uma grande multidão de sorte, que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. E toda a multidão estava junto em terra. Vamos iniciar de novo. Vamos ler Marcos capítulo 1, versículo 1 até o versículo de número 20. Diz assim: Outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele uma grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. E toda a multidão estava em terra junto do mar. Ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. Eles diziam na sua doutrina: Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porém não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, e secou-se. E outra caiu entre espinhos, e, crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e produziu 30, e outros 60, e outros 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram acerca da parábola. E ele disse-lhes: A vós vos é dado de saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora todas essas coisas se dizem por parábolas, para que, vendo, vejam, e não percebam, e ouvindo, ouçam, e não entendam, para que não se convertam, e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em que a palavra é semeada, mas, tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporários. Depois, sobrevindo a tribulação, a perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas, e as ambições das outras coisas, de outras coisas, entrando, sufocam a palavra, e ficam infrutífera. Estes são os que foram semeados em boa terra, todos os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, 30, outro 60, e outro 100. Então nós temos aqui diante de nós essa parábola do Senhor Jesus Cristo sobre esses quatro tipos de solos que o semeador semeia a palavra, né? É uma história tirada da agricultura, né? Aqueles que trabalham nisso, você pode ver até em filmes, ou se você já foi, né, para um lugar mais distante, onde se vive ainda da agricultura, se vive ainda dessa forma, onde a principal fonte de renda é o plantio, né, é o fruto daquilo que é produzido ali. E aqui o Senhor Jesus Cristo ele conta uma parábola, uma história que era muito familiar àqueles homens, né? Todos os homens poderiam entender essas ilustrações.
E ele fala de 4 tipos de solo que recebem a semente, né? A semente do semeador. Ele fala desse primeiro solo, né, que nós vemos aqui no versículo de número 4. Ele fala: e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, né? E o segundo tipo de solo, versículo 5, fala: e outra caiu sobre as pedras. E o outro tipo de solo, no versículo de número 7, diz: e outra caiu entre espinhos. E então, no versículo de número 8, o outro, último tipo, o quarto tipo de solo. E outra caiu na boa terra e deu fruto. Então, o que são esses 4 tipos de solo? Será que o Senhor Jesus Cristo estava simplesmente querendo ensinar para eles algo a respeito da agricultura, de como semear? Não era isso. O Senhor pregou, como eu já disse, uma elucidação da natureza, algo que eles conheciam bem, para ensinar uma verdade espiritual. E quais são as verdades que eu queria que vocês guardassem em seus corações, né, que são apresentadas aqui? Que nós estamos enquadrados aqui também, porque esses 4 tipos de solo representam todas as pessoas do mundo, representam a atitude, a reação que nós temos diante da palavra de Deus, ou como nós ouvimos a palavra de Deus, como nós recebemos a palavra de Deus. Então é muito importante que nós prestemos atenção ao que está sendo escrito ou dito aqui pelo Senhor Jesus Cristo, porque nós estamos aqui em um desses tipos de solo. Nós somos representados, a nossa reação, como nós ouvimos a palavra de Deus, como nós recebemos a palavra de Deus em nosso coração. O semeador aqui, quem é o semeador? O semeador, primeiramente, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o semeador. Ele é aquele que veio anunciando o Evangelho, as boas novas de salvação. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Mas também uma referência a todos aqueles que anunciam o Evangelho, seja o pastor da igreja, sejam os professores, sejam aqueles que evangelizam nas ruas, sejam os irmãos que falam com outras pessoas a respeito de Cristo. Nós estamos constantemente fazendo esse trabalho todas as vezes em que nós anunciamos o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho são as boas novas, as boas notícias que são trazidas a nós, aos nossos ouvidos, de como nós podemos ser salvos, porque nós estamos perdidos, nós estamos debaixo da condenação. Então o Evangelho é essa boa notícia, essa boa nova de como nós podemos ser salvos, de como nós podemos ser reconciliados com Deus. Então é isto. O Evangelho fala do Senhor Jesus Cristo, da sua morte no lugar de homens e mulheres, e ele fala da necessidade que nós temos de nos convertermos, nos arrependermos dos nossos pecados. E aqui esse semeador, ele representa todo aquele que prega a palavra de Deus, aquele que anuncia o Evangelho. E a semente, o que é essa semente? A semente é o que eu acabei de dizer, o Evangelho. Essa semente que produz fruto, essa semente que nasce, que gera ali um fruto, uma árvore, ou o que quer que seja, e produz fruto. Essa semente, ela é o Evangelho, um símbolo do Evangelho. Veja, uma simples semente. Nós pegamos uma semente, todos nós sabemos que é uma semente. Nós plantamos na terra e aquela semente, ela vira uma árvore, aquela árvore produz
fruto, produz algo na qual nós nos alimentamos. Quando eu era criança, eu gostava muito de mexer na terra, de brincar, de plantar. E é surpreendente que uma semente tão pequena, ela vire algo tão grande. E isso aqui é o Evangelho. Porque o Evangelho é algo desprezado aos ouvidos das pessoas. As pessoas preferem ouvir falar sobre a Copa do Mundo, sobre quem vai ser o novo campeão mundial de futebol, sobre as eleições, ou sobre o campeonato de futebol que vai ter na escola, etc. e tal, sobre a moda, sobre a música. Mas quando você fala do Evangelho para as pessoas, para os jovens, as pessoas não querem ouvir, elas não querem dar ouvidos. Nós vemos muitas vezes isso nas ruas, quando nós vamos conversar com as pessoas e as pessoas falam, não tem tempo, mas a pessoa não está fazendo nada. Ela não tem tempo, por quê? Porque para ela o Evangelho é algo pequeno, algo simples, algo que não vale a pena de você gastar o seu tempo ou alguns minutos ali para dar ouvido. Então a semente é o Evangelho. E onde que nós estamos? Nós estamos nesses 4 tipos de solo. E ele diz: eis que o semeador saiu a semear. Aconteceu que, semeando ele, uma parte caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Então, no caminho que levava ao campo, um caminho que era pisado como uma avenida, logicamente que não era feita de asfalto, mas era um caminho pavimentado. Naquele caminho caiu sementes junto do caminho. Isso é muito interessante que o Senhor Jesus Cristo tenha dito isso. Ele fala aqui de muitas pessoas que, ouvindo o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, que eles ouviram, mas não deram a atenção devida. Por quê? Porque esse caminho que levava ao campo, esse caminho na qual o semeador passou, ele é um caminho que é pisado. Então ele é um caminho duro, um caminho que não se penetra facilmente ali a semente. Então a semente pode até nascer naquele caminho, mas como ela não consegue produzir, a sua raiz não consegue se expandir e crescer a terra, então ela facilmente morre. E o que isso significa? Isso simboliza cada um de nós que ouvimos a palavra de Deus, mas não damos ouvido, não damos a atenção. Às vezes fica algo não entendido por nós a respeito do caminho da salvação, de como nós podemos ser salvos, mas nós deixamos isso para lá, nós não tentamos entender, nós não tentamos inclinar os nossos ouvidos, compreender de fato a palavra de Deus. E o que acontece? Quando nós não compreendemos de fato a palavra de Deus, quando nós deixamos a palavra de Deus ser esquecida por nós, aqui fala que vem Satanás e rouba a palavra do seu coração. É o que acontece com muitas crianças que fizeram parte das escolas dominicais, que foram ensinadas a palavra de Deus, que ouviram o Evangelho. Elas foram instruídas durante boa parte da sua infância e até a juventude, adolescência, mas quando chegou um tempo das suas vidas, elas deixaram de frequentar a igreja, seguiram outros caminhos. E você encontra muitas dessas por aí. Às vezes nós conversamos com jovens, adultos que já frequentaram a igreja, que estiveram ouvindo a palavra de Deus durante muito tempo, mas que não sabem nada sobre a palavra de Deus, não sabem nada sobre o caminho da salvação, não sabem como elas podem ser salvas. E por que foi isso? Porque os seus corações eram duros, porque os seus corações eram como que nem esse terreno
que era pisado, ficou duro. Eles ouviram, mas não buscaram entender. Eles ouviram, mas não deram ouvido. Eles não deram atenção à palavra de Deus. E assim, muitas pessoas que nós encontramos estão enquadradas aqui. Pessoas que estão na sociedade, que nós encontramos, que estão no metrô, que estão nos ônibus, que estão no metrô, que estão nas ruas, que ouvem a palavra de Deus, mas elas até se preocupam por alguns instantes, mas logo elas deixam aquilo passar, elas esquecem, e aquilo que foi falado para eles a respeito do arrependimento, da conversão, aquilo é tirado dos seus corações e eles esquecem aquilo que ouviram. Então é importante que nós atendemos para a palavra de Deus, para a sua misericórdia, porque o Senhor, Ele nos chama ao arrependimento. Agora, como que nós estamos ouvindo a palavra de Deus? Como que nós estamos colocando o nosso coração nisso, tentando entender as coisas que eu não entendo, que eu não entendi ainda? Eu busco entender, eu procuro a minha mãe, meu pai, o pastor, os professores, para que eles me expliquem algo que eu não entendi, para que eu possa de fato ser salvos. A nossa vida ela vai ter um ponto final, e vocês vão ser responsabilizados por aquilo que vocês ouviram no dia do juízo, no dia que vocês estiverem na presença de Deus. E nós devemos dar ouvidos à palavra de Deus, devemos realmente buscar entender. Então esse é o primeiro tipo de solo, né? E o segundo tipo é aquela do versículo 5: e outra caiu entre os pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Veja, esse que caiu entre pedras, eu não sou assim, eu dou até ouvido à palavra de Deus, eu tento entender, eu tento compreender a palavra de Deus. Eu não me enquadro nesse primeiro tipo de pessoas. Eu não desprezo aquilo que eu ouvi. Eu tenho boa vontade de ouvir, eu quero ouvir. Então nós temos esse segundo tipo, aquele que caiu entre pedras, que é aqueles que, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos. Sobrevindo à tribulação ou à perseguição, logo se escandalizam, ficam escandalizados. Eu não imaginava que fosse assim. Eu não imaginava que seguir a Cristo envolvesse sofrimento. Então as pessoas elas vão embora. Nas lavouras da antiguidade ou nas lavouras daqueles dias, haviam partes, especialmente nas margens, onde o solo tinha pedregulhos e rochas, logo abaixo da superfície. Então, nas margens do caminho ali, haviam esse solo que tinham pedregulhos e rochas, logo abaixo da superfície. Então tinha a terra, esse terreno tinha um tanto de terra, mas logo abaixo dessa terra haviam pedregulhos. E o que acontece com esse solo? Embora a semente brotasse ali, quando ela caía ali, embora a semente brotasse inicialmente, ela não poderia sobreviver por muito tempo. Por quê? Porque o solo era raso, e a raiz ela não poderia crescer profundamente. Quando ela batia nas pedras e nos pedregulhos, ela não poderia mais crescer, a raiz. Esse tipo de solo, ele resseca rapidamente por causa do calor ali. E a frágil semente, ela morreria muito rapidamente. Muito rapidamente. Então, esta imagem representa aquelas pessoas
que vão um pouco mais longe do que esse primeiro grupo que nós vimos. Elas não desprezaram, elas não deixaram de dar atenção à palavra de Deus, elas escutaram as lições, elas se mostraram interessadas. A ideia de ser cristã, de tornar-se um seguidor de Cristo, atraiu a elas: eu quero ser isso, eu quero ser isso, eu quero até ser um pastor, quem sabe, um evangelista, um professor. Elas parecem ter a impressão de que seguir a Cristo é algo fácil e de que seguir ao Senhor Jesus Cristo tornará a sua vida mais fácil. Você ficará livre de dores, você vai se dar bem em tudo aquilo que você fizer, você vai ter dinheiro, enriquecer, e por fim você vai entrar no céu com um prêmio. Ou elas pensam: meus amigos da igreja são crentes, então para eu fazer parte do grupo eu tenho que ser um crente também, então eu vou ser um crente, eu vou ser um seguidor de Cristo, eu vou tomar essa decisão. Todavia, tornar-se um crente, ele é uma das coisas mais, é aquilo de mais importante que pode acontecer na vida de uma pessoa: tornar-se um seguidor do Senhor Jesus Cristo. E isso não deve ser feito de forma a estar com outros interesses, mas tão somente focado no Senhor Jesus Cristo. Aqueles que tomam a decisão de tornar-se crentes sem considerar isto, logo irão embora, porque falta a estes considerar o Senhor Jesus Cristo como aquele que morreu no lugar de pecadores. Nós somos pecadores, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos que o Senhor Jesus Cristo transforme as nossas vidas, que Ele nos dê o perdão, um novo coração. E nós precisamos considerar que a vida cristã, ela não é uma vida fácil, ela é uma vida que requer renúncia, é uma vida que requer sacrifício, mas é uma vida que vale a pena. Ela não é uma vida isenta de dificuldades, isenta de problemas, isenta de coisas que vão tentar nos tirar do caminho de Cristo. Então nós devemos considerar: o Senhor Jesus Cristo disse àquele homem: mestre, seguirei por onde quer que fores. O Senhor Jesus Cristo disse: as raposas têm os seus covis, têm os seus nichos, têm os seus lugares para se abrigarem, para dormir, para ficar, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. O Senhor Jesus Cristo, Ele pede isso de nós, que nós renunciemos tudo quanto nós temos para segui-lo. Isso vale a pena? Sim, vale muito a pena. Pedro falou assim: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos, o que ganharemos? O Senhor Jesus Cristo disse a ele: ninguém que haja deixado pai, mãe, irmãos e irmãs, por causa de mim e do Evangelho, não há de receber nesta vida 100 vezes tanto, e na próxima, ou na eternidade, a vida eterna. Nós recebemos muitos irmãos e irmãs jovens. Nós temos um pai e uma mãe, 1 ou 2 ou 3 irmãos. Mas quando nós recebemos a Cristo como nosso Salvador e Senhor, nós recebemos Deus como nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo como nosso irmão maior, aquele que cuida de nós. Nós recebemos irmãos e irmãs, pessoas que andarão conosco até o fim. Nós recebemos paz, consolo, a verdadeira alegria, a certeza do perdão dos nossos pecados e a vida eterna. Nada disso pode ser comparado com as coisas que nós iremos perder nesta vida. E então, terceiro tipo de solo, ele diz: e outra caiu entre espinhos. E quem são esses?
Eles são aqueles que ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas de outras coisas, entrando, sufocam a palavra. O Senhor descreve esse tipo de solo. Esse tipo de solo, ele parece ser mais profundo. Ele parece ser o mais profundo, porque nós podemos pensar, eu não me enquadro também nesse. Porque eu sei que seguir ao Senhor Jesus Cristo, ele requer renúncia, sacrifício, e de que a vida cristã, ela vai ser uma vida em que talvez os meus amigos, os meus colegas não vão querer mais caminhar comigo, mas vale a pena, porque o Senhor Jesus Cristo, ele deu a sua vida no lugar de homens e mulheres. Então eu vou segui-lo, porque ele fez isso. Talvez você fale, eu não me enquadro nesse tipo, mas aqui então o Senhor Jesus Cristo, ele fala desse outro tipo. E essa terra parece ser mais profunda. Por quê? Porque ela produz frutos. E esse solo, ele é bem melhor, mais profundo quando você olha ele. Mas quando a semente, ela penetra ali na terra e as raízes se aprofundam, o que ela encontra nesse solo? Ela encontra espinhos e cardos que brotaram junto com a boa semente e a sufocaram. Então, essa terra, ela tinha nela espinhos e cardos. Então, quando a semente produziu frutos, nasceu com os espinhos ali, e os espinhos sufocaram a semente não conseguiu ali, não conseguiu produzir frutos, não conseguiu crescer, se desenvolver, lá morreu no fim. Isso aqui ilustra o quê? Isto ilustra aquelas pessoas que se tornaram cristãs, se tornaram crentes, sem verdadeiramente se arrependerem dos seus pecados, sem entregarem a sua vida de todo o coração ao Senhor Jesus Cristo. São falsos crentes que caminham bem por algum tempo. Eles caminham bem, parece que são de fato crentes, parece que de fato foram salvos, parece que de fato agora realmente a palavra entrou no seu coração, parece que de fato se arrependeram, mas não é o que aconteceu, porque nunca se arrependeram. E quando essas pessoas, elas são colocadas diante de outras coisas, seja da música, seja de algum interesse, de um clube, do futebol, ou algo que faça com que elas rejeitem o dia do Senhor, o domingo, e vamos para a igreja no dia do Senhor, ou vamos na casa do avô, da avó, dos parentes para fazer um churrasco, para assistir um futebol, para jogar, ou para estar um tempo jogando videogame ou fazendo outras coisas. Então, nesses momentos é revelado aquilo que está no nosso coração. Eu prefiro fazer aquelas coisas do que estar na igreja no dia do Senhor. Aparentemente, a palavra tinha entrado no meu coração, mas ela entrou no coração cheio de espinhos, e não foi uma conversão genuína. Tanto é que quando são colocados outros interesses, coisas que eu gosto muito, eu vou preferir aquelas coisas a estar na igreja, a estar com o povo de Deus. Assim são também muitas pessoas, crianças, jovens. Eu frequento a igreja há mais de 20 anos. Foi quando o Senhor me chamou pelo seu Evangelho. Eu era ainda jovem. Eu lembro da alegria que eu tive. Eu fui um desses tipos de solo, crianças. Eu fui um desses que recebeu a palavra logo com alegria.
os quais ouvindo logo a palavra com alegria. E eu também me identifico com esse terceiro grupo, que ouve a palavra. Mas o que aconteceu? Conforme o tempo foi passando, eu fui percebendo os meus pecados. Eu fui percebendo que eu ainda não havia me arrependido verdadeiramente. E eu senti um pesar muito grande no coração, porque eu queria aquelas coisas, mas eu queria outras coisas também. Então a palavra que tinha sido semeada no meu coração, ela não estava produzindo fruto, ela estava sendo sufocada, ela estava morrendo. E o que eu fiz? Eu entendi que eu ia para a igreja, que eu cantava na mocidade, participava de grupos, que eu evangelizava, que eu estava todo domingo. Eu queria estar ali, mas eu queria estar em outros lugares também. Foi quando eu percebi que eu não era de fato um crente. Foi quando eu comecei a orar ao Senhor, mesmo sem saber orar direito, mesmo sem ter a instrução que vocês têm. Eu não tinha essa instrução. Eu não tinha um pastor, professores que me diziam, eu falei assim, não tinha alguém, um guia espiritual que me mostrasse na palavra. Eu sofri muito, crianças, jovens, porque eu não tive isso. Mas eu orando ao Senhor, eu sabia que eu tinha que orar. Eu buscava ao Senhor para que Ele me desse a certeza da vida eterna, para que Ele perdoasse os pecados que eu conhecia, que estavam no meu coração. E eu orando ao Senhor constantemente, para que o Senhor me salvasse, para que o Senhor mudasse o meu coração. Certa vez orando, eu entendi que o Senhor Jesus Cristo havia morrido por mim. E naquele momento veio uma paz sobre a minha mente, sobre o meu coração. E a minha vida foi transformada, porque junto com aquilo veio a alegria de servir a Deus. Veio a paz na consciência. Eu não estou mais condenado. E veio a certeza de que Cristo morreu por mim, André. Por mim. E que na cruz Ele pagou pelos meus pecados. Então é interessante, é importante, é coisa urgente para vocês se verem aqui. Se vocês já foram a Cristo, ou se vocês são simplesmente crentes nominais, crentes no nome, mas sem de fato terem se convertido a Cristo. Eu queria que vocês pensassem profundamente sobre essas coisas hoje. Pensassem, fossem para suas casas e pensassem sobre isso. Pensassem, eu sou salvo. Eu fui convertido. Eu tenho um pastor que ensina a palavra de Deus, eu tenho os professores, eu tenho os irmãos, os meus pais, mas eu fui salvo, eu já fui a Cristo, eu já me arrependi. Ou eu tão somente acho que eu sou crente, sem ter amor pela palavra de Deus, sem ter amor por Cristo, sem ter paz, de que se eu morrer, ou se Cristo retornar em breve, eu estou seguro. E por fim, para encerrar, a que caiu em boa terra. Esses são os que ouvem a palavra e a recebem, dão fruto. Essa boa terra, na qual a semente gerou boas raízes, cresceu, produziu uma colheita excelente. Esses representam aqueles
que ouvem a palavra e entendem a sua necessidade de conversão, entendem a sua necessidade de Cristo, se arrependem genuinamente dos seus pecados. A palavra transforma. A palavra dá a eles a certeza de salvação, a certeza do perdão de Deus. Eles são salvos. Olha o que o Senhor Jesus Cristo diz no versículo de número 20. Estes são os que foram semeados em boa terra, todos os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, 30, outros 60 e outros 100. Eles dão fruto. Ouviram a palavra, entenderam que pecaram contra Deus, entendem que estão perdidos, buscam a Deus, rogam a Ele para que os salve, para que lhes perdoe, para que lhes dê a vida eterna. O Senhor salva, o Senhor perdoa, o Senhor dá a vida eterna. São esses. Faça isso. Você terá a certeza de que você foi salvo, de que você está enquadrado aqui nesse último dia do sol. Aqueles que ouviram e se arrependeram, que se converteram a Cristo. Que se converteram a Cristo. Não deixe essa oportunidade passar. Não deixe. A vida é muito rápida, meus jovens. Muito rápida. Eu olho para trás da minha vida e eu vejo como a minha vida passou muito rápido diante dos meus olhos. Talvez vocês não entendam, um dia vocês vão entender isso. E eu espero que um dia vocês entendam isso. Mas vocês tenham olhado para trás e tenham visto que vocês serviram a Cristo. Porque aí vai valer a pena. Aí realmente você vai poder dizer que você foi criança, você foi jovem, você é um adulto, mas em todas essas fases da sua vida você serviu a Deus. E quando nós devemos buscar a Deus? Agora. Não é amanhã, não é depois, é hoje. Nós devemos buscar a Cristo no momento em que nós ouvimos o Evangelho, em que o Evangelho toca a nossa mente, no nosso coração, em que nós vimos a nossa necessidade de Cristo. Nós devemos buscar a Ele imediatamente. É urgente. É a coisa mais importante da sua vida. É mais importante do que as suas aulas, do que a sua prova, do que passar de ano, do que a sua mãe, do que o seu pai. É mais importante que a sua casa, é mais importante que tudo. É buscar a Cristo urgentemente hoje.